Se o Cruzeiro consegue trazer esse jogador com o elenco que já tem e a manutenção do Caio Jorge e do Matheus Pereira, o time titular do Cruzeiro bate de frente contra Flamengo e Palmeiras tranquilamente, contra qualquer outro time. Gerson no Cruzeiro faz esse Cruzeiro que já tem uma boa base, olhar para Flamengo e Palmeiras e falar, vem em mim, vamos nessa, cai dentro. Eu acho que o Cruzeiro já tinha time e elenco para brigar com Palmeiras e Flamengo. Inclusive, no meu último programa, nos últimos programas do ano passado, eu até fiz uma crítica ao treinador antigo do Cruzeiro, né? Porque ele abriu mão do campeonato, né? Porque as declarações eram que o Cruzeiro não era o time montado para ser campeão, e para mim o Cruzeiro teve todas as oportunidades para ser campeão brasileiro. Então, se o Cruzeiro consegue fazer essa negociação, que é difícil, como está sendo falado pelo Pedro Júnior, e os números são altíssimos, o Gerson tem um salário altíssimo, merecedor pelo que ele já fez, mas se o Cruzeiro consegue trazer esse jogador com o elenco que já tem e a manutenção do Caio Jorge e do Matheus Pereira, que está com um contrato aí para vencer, que já pode assinar um pré-contrato com a outra equipe, mas tudo indica que o Cruzeiro está fazendo todos os esforços para a permanência dele, o Cruzeiro fica com os 11, aí eu não vou falar de elenco, o time titular do Cruzeiro bate de frente contra Flamengo e Palmeiras tranquilamente, contra qualquer outro time. Concorda, Zé? O Gerson, se chegar, e o professor também, Gerson chegando no Cruzeiro, assim, pela capacidade que ele tem, a gente sabe, é um cara de alta capacidade e que também ajuda a melhorar os outros. Matheus Pereira já vai ser assunto. O meio-campo com Matheus Pereira e Gerson me parece um grande privilégio no futebol brasileiro. Eu acho que é uma referência que o Cruzeiro não teve ao longo do ano passado. Que talvez tenha sido um dos problemas da equipe do Cruzeiro, quando o vovozinho cita o Cruzeiro deixou escapar a possibilidade de ganhar o Campeonato Brasileiro, porque muitas vezes oscilou em determinados momentos. E não tinham, eu acho que assim, você tem ótimos jogadores, grandes jogadores, mas eu acho que em determinados momentos você precisa de um cara que divida um pouco essa responsabilidade de criação, especialmente de criação, com o Matheus Pereira. E ao mesmo tempo a personalidade de, opa, vem cá, calma aí, vamos colocar a bola no chão, que eu acho que o Gerson tem essa capacidade, essa frieza, experiência. Muitas vezes, desculpa aí, vovozinho, eu tô pegando porque acho que talvez nós fomos jogadores, a gente pensa um pouco igual em relação às experiências que nós vivemos, né? Então assim, o Gerson, quando ele fala, o vovozinho falou que ele não jogou, ele jogou quase todas. Por que ele jogou quase todas? Porque ele era referência em todos os aspectos do jogo para o time do Flamengo. Ele era o capitão, ele era o cara que no momento de dificuldade dava a bola para ele segurava, escorava, como é que fala? Sofria falta, chamava a atenção dos jogadores, se posicionava em campo. Né, ele se adaptava, você falou, ele melhora os outros, então ele vai se adaptando a determinadas situações. Quando ele começa no Flamengo, é aberto pelo lado esquerdo, depois ele vem por dentro, depois ele chega a fazer um segundo volante, ele chega a fazer, ele joga um pouco mais à frente. No jogo em que o Flamengo joga contra o Bayern de Munique, o segredo do Flamengo ter entrado no jogo foi quando o Gerson foi para o meio campo, porque aí o Gerson preenchia o meio campo, conseguia dominar essa bola e fazer a equipe do Flamengo jogar. Então assim, é um jogador muito completo, e acho que a personalidade dele é uma coisa que para mim falta no Cruzeiro muitas vezes. Você tem o Lucas Romero, que é o líder, que é o cara que corre, que briga e tal, mas uma referência que não seja apenas de correria, vamos dizer assim, é uma referência técnica, mas uma referência de, vem cá, o Gerson tá ali, joga a bola nele, entendeu? Porque muitas vezes essa função quem fazia era o Matheus Pereira, mas ele não conseguia suportar isso durante 90 minutos às vezes. E faltou um cara desse pro Cruzeiro. E o Cruzeiro, trazendo o Gerson, você imagina o Tite, o que ele vai poder fazer e adaptar essa equipe em termos de posicionamento. Agora, precisa ver um ponto, o Tite vai ter vai ser mesmo tipo de jogo que foi no Flamengo, foi a mesma cabeça, um sistema de jogo apenas, ou ele vai ter variações? Porque esse elenco do Cruzeiro dá a possibilidade ao Tite variações de jogo dentro de 90 minutos. Então você não precisa ficar só, vamos trocar os dois externos, muda a característica, o do pé direito invertido vai para lá, o outro vai para cá, que era o que muitas vezes o Tite fazia, né? Assim, precisa ver como o Tite também vai organizar esse sistema de jogo para aproveitar o que esses caras têm de melhor.
O Gerson tem potencial para ser um dos grandes caras isso com a última imagem, né? A gente não sabe, mas para ser um dos grandes protagonistas desse ano no Cruzeiro, caso ele assine com o Cruzeiro realmente. Esse é o próximo capítulo da novela, o Tite, porque quanto mais qualifica esse elenco, mais aumenta a responsa do Tite em termos de plano B, de variação, uma torcida exigente que quer jogo bonito. O Tite pode encontrar alguns problemas que encontrou no Flamengo. No Flamengo houve uma reação ao jeito que o Tite enxerga futebol. Se chega o Gerson, é claro que eleva o nível. O homem é um termômetro, né? Um termômetro de todo time que ele entra, e em geral para o bem. Ele qualifica muito. Eu só não diria que é a peça que falta, porque não é uma questão assim de uma peça só, né? Quanto mais qualificar, melhor. O Cruzeiro vai ter uma bela espinha dorsal, do grande goleiro que tem ao grande atacante que tem, passando pelo meio, passando por uma defesa segura, que também pode ser melhorada. Não sei como é que está essa questão das contratações. Na meiuca lá, é ótimo para o Matheus Pereira, né? Ele ganha um companheiro à altura, talvez até mais confiável que ele, nesse sentido que o Zé falou. Um cara para... Ele é o cara. Porque como lembrou o Zinho, o Cruzeiro na prática, nos jogos, na tabela, ele não perdeu o campeonato para Palmeiras e Flamengo, ele perdeu para Sport e Ceará, por exemplo. Casados até, naqueles momentos de oscilação que o Zinho lembrou, que os outros oscilavam e o Cruzeiro não aproveitava. Óbvio que o Gerson chegar agrega demais, mas antes de pensar em chegadas, tem que evitar partidas, manter o que temos. Matheus Pereira, para mim, assim, quando a gente pensa em meio campo, jogador de meio campo, seria o quê no futebol brasileiro? Ele é Arrascaeta, os dois melhores, assim... Tem o Arrascaeta que foi o melhor de 25 no geral. Temos da posição, da né? posição. Da função, né? Eu acho que é isso, né? E eu acho muito raro. Tem uma faca no pescoço aí. Se ele não fica no Cruzeiro, e se fica no Brasil, ele vai para um rival pesado. É só o Flamengo ou o Palmeiras que tem condição de tirá-lo do Cruzeiro. Por isso toda essa história envolvendo o Palmeiras. O Palmeiras. O Pedro Júnior falou que não tem Pereira prazo. No Palmeiras, meu. Então, o Pedro Júnior falou que não tem prazo. Mal ou menos, né? Porque essa história aí é justamente evitar que ele assine um pré-contrato, pela condição de quando esse contrato termina. Então tem prazo, mas também não tem. Tem prazo, mas não tem um prazo tão apertado, mas tem uma pressão. E é o grande desafio do Cruzeiro, eu concordo com você. Tão importante quanto trazer Gerson é não perder Matheus Pereira, é não perder Caio Jorge, é não perder para rival direto, como o Caio Jorge, por exemplo, iria para o Flamengo. Isso aí é uma perda dupla. Você está deixando de ter o jogador e está reforçando justamente aquele que quer o mesmo pedaço de queijo que já você, é o mais né? forte, né? Que já é o mais forte. É a turma que está... A turma com quem o Cruzeiro concorre é Flamengo, Palmeiras e o eventual aí que aparece todo ano, né? Então é uma dupla função, é uma dupla responsabilidade. Perder o Matheus Pereira é ruim. Perder o Matheus Pereira para o Palmeiras, por exemplo, que é a bola da vez agora, ou poderia também ser o Flamengo tem plena condição financeira de também querer esse jogador, é duplamente ruim para o Cruzeiro. O Pedro Júnior sabe disso, né? É um momento bem de muita responsabilidade dessa administração cruzeirense. E aí, Zé? Não, eu acho, o ano passado nós estávamos falando muito sobre a possibilidade do Matheus Pereira frequentar a seleção brasileira, né? Justamente porque estava faltando esse cara que tinha esse lado um pouco mais técnico, que jogava, como gosta de dizer o Pascoal, né? Nas entrelinhas do jogo, nas entrelinhas de marcação, né? Das equipes adversárias, porque ele tem essa capacidade, né? Ele tem essa capacidade de fazer essa leitura de jogo e receber essa bola com uma facilidade, e ele trabalha em 3 toques no máximo, 2 toques. Com 2 toques ele já consegue ver o jogo inteiro e consegue ou finalizar, ou fazer tabelas, ou criar assistências. É uma peça fundamental para a equipe do Cruzeiro. Mas assim, eu vou me basear muito naquilo que o dirigente acabou de falar, né? Nós estamos tendo conversas há um bom tempo, são conversas tranquilas. Lembrando que o ano passado, o Matheus Pereira, acho que foi o ano passado, quase saiu. Deu até um barulho ali. Ele chegou, acho que até a fazer exames médicos. Se eu não me engano, também foi para um time não sei se foi o Zenit, mas foi um time também de fora da Premier League, alguma coisa assim.
Assim, acho que é a grande prioridade. Assim, te digo que é mais importante manter o Matheus Pereira. Se tiver que escolher, se prefere a chegada do Gerson ou a manutenção do Matheus Pereira. Só pode escolher uma coisa. Eu escolho a manutenção do Matheus Pereira. Eu também. Já está lá, já foi eleito o melhor meia também do campeonato, já demonstrou sua capacidade, já está totalmente identificado com o torcedor, com o time. Se puder trazer o Gerson para agregar esse meio campo, Lucas Silva, Lucas Romero, Gerson e Matheus Pereira. A gente não está falando das competições que tem entre os grandes favoritos. Se você perde uma peça dessa para um rival, você fortalece o meio campo que já tem Marlon, Andreas Pereira e Paulinho, vamos dizer assim. Aí entra o Matheus Pereira ali. Imagina, porque o Paulinho deve voltar a jogar, né? Aí você tem Paulinho e Matheus Pereira, porque já tem Vitor Roque e Flaco Lopes ali mais à frente. Paulinho, Matheus Pereira, Andreas Pereira e Marlon, que veio do Botafogo. Olha que meio campo. Você vai reforçar esse meio campo com o Matheus Pereira? Então renova logo. O torcedor cruzeirense ouvindo o Zinho falando, sai pra lá. Mas aí a gente já vai falar de outros assuntos. Mas eu gostei dessa proposta do Zinho. Se tivesse que escolher uma coisa, manutenção do Matheus Pereira ou chegada do Gerson, você fica com o quê? Manutenção do Matheus. Eu também, e aí? Mantém o que já tem. É isso. Seja feliz com quem está ao seu lado. Claro que o melhor seria... Né? Mas você está mandando escolher. Se é uma condição do Gerson chegar e o Matheus Pereira ir embora, porque com todo respeito à diferença que o Gerson faz, e que é grande, o Matheus Pereira é um jogador de função rara no futebol. Sim. Não, e já tá lá, né? E já porque tá assim, na mão. Que o Gerson chegaria e daria certo, eu acho que não há muita dúvida, mas não é que ele chega no dia 1 e impacta no dia 1 tudo que tem para acontecer. Aquele sentimento de quando você tem que vender uma coisa. Esse é o grande ponto. Você perde uma coisa para ter outra. O professor falou uma coisa fundamental. Desculpa, professor, você falou uma coisa. O Gerson é gigante, cracaço de bola. Só que a característica dele tem mais opções no mercado do que o cara com a característica do Matheus Pereira. É um diferencial muito grande. E o Matheus Pereira, não tenha dúvida, se não fica no Cruzeiro, ou reforça um dos dois rivais nessa condição que o Zinho colocou aqui, que é de tirar o sono de qualquer torcedor, ou vai para fora do país. Nos próximos dias, a Raposa oficializará a permanência de Fagner. O lateral direito, que estava emprestado pelo Corinthians, rescindiu o contrato com o clube paulista e assinará em definitivo com o Cruzeiro. Aos 36 anos, ele firmará vínculo até o fim de 2026, com possibilidade de renovação automática mediante o cumprimento de metas esportivas. A permanência concretiza um desejo antigo do jogador, que chegou a ser colocado em dúvida em determinado momento da temporada. Fagner havia sido contratado no ano passado para dividir a posição, já que William era a única opção no elenco em 2024. A missão foi cumprida com eficiência. O lateral se revezou na titularidade durante boa parte do primeiro semestre, até sofrer uma fratura na fíbula em julho, que o afastou dos gramados por meses. O retorno aconteceu apenas na última rodada do Campeonato Brasileiro. Durante o período de recuperação, o Cruzeiro se movimentou e acertou a contratação de Cauã Moraes, pagando a multa rescisória ao Atlético PR. Com isso, o elenco passou a contar com 3 laterais direitos, e internamente surgiu o debate sobre a permanência de Fagner. Em determinado momento, a saída chegou a ser vista como o caminho mais provável. No entanto, alguns fatores foram decisivos para a mudança de cenário. Mesmo longe dos jogos, Fagner manteve postura de liderança no dia a dia, algo muito valorizado dentro do clube. A conduta agradou a comissão técnica e especialmente a Leonardo Jardim, que se mostrou favorável à continuidade do atleta. Com a troca no comando técnico, Tite assumiu o Cruzeiro, mas não interferiu diretamente no planejamento da diretoria sobre o lateral. Ainda assim, deixou claro que contaria muito com Fagner caso ele permanecesse. Os dois têm histórico juntos no Corinthians e na seleção brasileira, incluindo a convocação para a Copa do Mundo. A experiência em grandes competições também pesou. Mesmo buscando nomes de projeção, como o próprio Cauã Moraes e o atacante Nézer Villarreal, o Cruzeiro entende que precisa mesclar juventude com jogadores acostumados a decisões e títulos.
Em 2026, o clube voltará a disputar a Libertadores, e a diretoria quer dar passos mais firmes rumo a conquistas importantes, após campanhas próximas do título na Sul-Americana e na Copa do Brasil. No aspecto financeiro, o acordo também agradou. Em 2025, o salário de Fagner foi dividido com o Corinthians. Caso o empréstimo fosse renovado, o Cruzeiro teria que assumir o valor integral. Com a rescisão e o novo acerto entre jogador e clube paulista, a permanência definitiva praticamente não representa aumento na folha salarial da Raposa. Desde as primeiras conversas com Pedro Lourenço e outros dirigentes, Fagner demonstrou forte desejo de permanecer em Belo Horizonte. A adaptação ao clube, à cidade e ao ambiente pesou na decisão. O mesmo vale para a família e para o filho, Henrique, que atua nas categorias de base do Cruzeiro e a partir de março, quando completar 16 anos, poderá assinar seu primeiro contrato profissional.